Bom, gente, boa tarde. Eu não sei exatamente. Não, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu vou dizer, vou ser sincero, eu treinei começar isso aqui em casa e já deu errado. Então, mas eu acho que isso traz sorte para o grupo. Diz que é assim, né? Bom, então vamos ao seguinte. Primeiro, sejam todos bem-vindos aqui. Estamos aqui no estúdio, reunidos. Samuel, Alex, eu, a Cláudia. Isso, agora gostei. Eu não sei exatamente para onde eu vou olhar. Gostei desse olhar, assim, ó. Eu, a Cláudia, a Ana tá ali escondida, gravando a gente. A ideia aqui é fazer um projeto que a gente consiga discutir sobre assuntos que sejam relevantes. Nesse cenário em que o nosso menino, ele está, que a nossa menina está, e que os meninos todos do Sigma, eles se encontram, que é essa discussão, né, de temas importantes para a redação, para entender também um pouco melhor o mundo, para entender um pouco melhor a vida que eles estão aqui inseridos e essa sociedade maluca cheia de novas ideias. E a ideia, vou ser muito sincera aqui com os dois, escolhi de fato vocês, assim, com o meu coração, porque eu não queria transformar isso numa aula. Entende? Eu queria bater papo com vocês e eu queria saber de vocês um assunto que sempre fez a minha vontade de pesquisar e existir. Toda vez que a gente fala de minorias, que é o assunto desse podcast, eu vou ser muito sincero, eu sempre acabei ou exagerando no tom da minha fala, olha que coisa mais louca, por isso que eu estou um pouco preocupada, ou eu ouvi pessoas que, dentro da sua apresentação teórica do assunto, eu me sentia reconfortada de saber que existia um grupo de teóricos, um grupo de pessoas que falava a respeito de um assunto que eu achava que estava em silêncio na sociedade. Então, eu, né, que me reconheço dentro de algumas minorias, eu queria conversar com os senhores para que a gente pudesse falar a respeito desse assunto. Então, o podcast de hoje, galera Sigma, a gente vai falar sobre isso, minorias. Eu já passei um pouco do nervoso, tem alguém nervoso aqui? Eu só vou começar a ficar menos nervoso depois que o Samuca começar a falar. A risada de nervoso do Samuca por isso estou quieto. O Samuca é o único que veio com a roupa da firma, né? Sou funcionário padrão. Funcionário padrão. Então... Bati um ponto ali na frente. Então eu queria começar conversando. Acho que a gente tem que começar a falar para ficar mais leve. Então vamos fazer o seguinte. Senhores, eu quero uma definição do que é minoria. Isso é um papo leve? Não, mas gente do céu, você queria... Não, já aí chega depois... na canela. Não, a gente podia falar sobre o seu horóscopo. Ó, vamos falar sobre o seu signo não antes. Falar de signo, porque... Eu não vou falar de signo porque sou aquariano e eu sou minoria. Eu sou aquariana! Ai, amiga. Eu não vou nem falar que sou canceriano, porque senão você esse negócio chora. Ó, E chora também. Mas, então... Sem querer fazer uma coisa muito acadêmica, mas, enfim, eu acho que é importante a gente delimitar o campo. O que é delimitar o campo? Vamos tentar explicar, então, o que seriam as minorias. E aí eu vou tentar falar um pouco sobre a perspectiva sociológica e política. Depois jogo para o Samuca, para ele fazer um pouco desse entendimento histórico aí, né? De como que surge esse debate. Tá, alguém vai abrir PowerPoint aqui ou não? Mas sabe o que é importante falar de onde se fala? Porque na rua, no cotidiano, na vida, a gente fala, mano, eu sou uma minoria, eu me sinto uma minoria em sala de aula, num bar, num clube, é muito fácil. O Samuca brincou aqui agora, enquanto aquariano ele é uma minoria. Só que daí a gente tá falando de que campo, né? Porque senão fica muito perdido. E aí, não leva isso a sério, não é pra sua vida. Você quer falar que você é uma minoria? Fique à vontade, a gente é livre, vivemos uma democracia. Mas para utilizar no vestibular, para utilizar em textos, isso daí é muito importante delimitar de onde que a gente vai tentar falar. Do ponto de vista sociológico, a gente tem duas perspectivas. Minoria, a gente tem na política, a minoria seria o grupo menos representado, quantitativamente falando. Então, nas eleições, em eleições democráticas, quem ganha as eleições é a maioria, e a minoria, então, não conseguiu uma quantidade de votos necessários para conseguir pleitear determinado posto. Já sociologicamente falando, as minorias seriam aqueles grupos sociais que têm menos acesso a questões econômicas, educacionais, enfim, que são menos representados do ponto de vista econômico, ou a gente pode até trocar minorias por grupos caracterizados por fragilidades sociais, ou seja, socioeconômicas e assim sucessivamente.
Se a gente for pensar quando surge esse termo, então a gente começa a pensar a partir de 1850. Ali quando se organizam os primeiros movimentos sociais, movimentos de trabalhadores, movimentos de mulheres, e assim sucessivamente. Mas enfim, só para arredondar esse negócio, do ponto de vista sociológico, que a gente vai pensar então, as minorias não tem a ver com a questão quantitativa, mas sim de acesso. De acesso a espaços de poder, que seria o espaço da política, por exemplo, outros espaços, possibilidade de acesso material, acesso a serviços, pensando na educação, a segurança pública, um conjunto de outros elementos da vida cotidiana que geram bem-estar ao sujeito. A ideia de bem-estar, a ideia de segurança, a ideia de desfrutar de direitos, né? Direitos. Eu acho que cidadania. Eu acho que os grupos, as minorias, reconhecimento. As minorias, elas têm um acesso restrito ao que a gente chama de cidadania, pensando a cidadania em 3 perspectivas: direito civil, direito político e direito social. Então, se o sujeito não consegue usufruir, eu ia falar gozar, mas acho que não é bom, né, usar esse termo. Mas se o sujeito não se o sujeito não consegue usufruir dessas três variáveis sociais a ponto de poder viver uma vida que a gente vai chamar de uma vida decente, né, uma vida decente, então, que tem acesso a esses 3 parâmetros, a eles necessariamente ele está incluído, então, nesses grupos minoritários, ou seja, o fato do cara estar num bar, né, e de repente tem poucos amigos, não coloca esse sujeito como uma minoria. O fato de o cara estar num espaço onde ele é o único heterossexual, por exemplo, não coloca ele como uma minoria. Basicamente, minoria, eu acho que é interessante a gente perceber que não é necessariamente um número que seja minoritário, no sentido matemático, mas no sentido de marginalização. Acho que talvez essa seja uma palavra interessante de ser citada. Marginalização do direito, né? Marginalização, ser escanteado, ser colocado de canto, por aspectos que possam ser políticos, sociais, étnicos, religiosos, econômicos. Então existe uma amplitude do que pode ser considerado minoria em diferentes contextos históricos, em diferentes contextos sociais, em diferentes sociedades, né? Se a gente for pegar e comparar, por exemplo, na sociedade brasileira, as mulheres são maioria, em número, mas elas são uma minoria quando a gente fala de representatividade política, quando a gente fala de participação no mercado de trabalho, quando a gente fala de carteira assinada, quando a gente fala de direção dentro das empresas. Então, ao mesmo tempo que a mulher representa uma maioria no sentido matemático, no sentido social, ela é uma minoria no acesso a esses direitos. E entre outros grupos que a gente pode citar. A questão, por exemplo, dos homossexuais, a questão dos idosos, a questão dos deficientes físicos. Todos esses grupos podem ser caracterizados como minorias. Então, o que faz a gente reconhecer uma minoria ou se reconhecer minoria é você garantir que a sua presença ou que a sua condição social ela viva a inviabilidade daquilo que é posta para todos e que eu não tenho. Vamos imaginar uma coisa simples, né? Por exemplo, eu sou mulher e aí dentro da minha condição, enquanto mulher, eu observo que existe para homens garantia de oportunidades, agora joguei para o lance das oportunidades, que talvez ou eu não as tenha ou sejam mais difíceis para mim. Posso já pensar dessa forma? Né? Não estou falando nem, por exemplo, de oportunizar direitos que sejam de voto, porque hoje você vai falar assim, mas Cláudia, você vota, você pode trabalhar. Ué, Cláudia, você não trabalha? Bom, Cláudia, vamos pegar um exemplo mais próximo ainda do que você citou. Você professora, nós professores. Você mulher, nós homens. Ok. Mas vamos pegar também o substrato do que nós representamos como professores. Nós somos professores de ensino médio, cursinho, Alex também dá aula na academia, né, ensino superior. Tenta levantar de cabeça, quantas mulheres trabalham contigo nesse campo, perante o grupo de homens, por exemplo? Eu vou ser sincera aqui, eu vou eu vou tentar ser a pessoa mais política possível, até porque se a gente aqui, enquanto, né, amigos que somos, né, acho que todos vocês sabem da minha história pelo pré-vestibular. Né? Eu trabalhei em pré-vestibulares em que fui a única professora, né? Em cidades em que seguramente só estavam no pré-vestibular homens.
E uma vez conversando com professores, as explicações são muito, eu vou usar eufemismos, né? Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Devia ter aqui um momento aspas, né? Quando um professor disse assim, mas é que a voz da mulher, ela irrita, né, Cláudia? E aí Entendi. Mas olha que interessante, né? A gente às vezes não consegue perceber, mas eu já ouvi a ideia de que a mulher ela não vai para o pré-vestibular porque no pré-vestibular não tem espaço para a pessoa que possa ou que vai engravidar. O pré-vestibular ele não acolhe esse tipo de situação porque ele não prevê que isso seja... Porque o homem, por exemplo, não pode ficar, sei lá, doente também. Não, vai veja, ser eu não quero te afastado, vitimizar, né? tá? Só um pouquinho. Eu estou falando da minha condição, Sim, não, claro. Desculpa, foi agressivo. Eu também estou usando aspas, né? Mas você percebe que coisa interessante, né? Então, você me jogou essa situação. Sim, né? Eu entendo também por que o homem não está no espaço, né, do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2. Também entendo porque é mais fácil encontrar esse espaço mais masculino no ensino médio e no pré-vestibular. Isso tudo me faz entender o quanto, sim, de fato, eu represento essa minoria. E olha, veja, até vou devolver agora, hein? Sou mulher e sou branca. Eu devolvo a pergunta. E se fosse mulher na condição de não branca, indígena? E se eu fosse preta? E se eu não fosse, por exemplo, uma mulher que tivesse numa condição estudado, né? Nós estamos entrando aqui no mérito de minorias, né? Mas a gente tem que ter também esse outro cuidado. Como é que se reconhece uma minoria, né? E o que e depois de reconhecer essa minoria, o que se faz com isso? Mas eu acho que isso que você coloca é extremamente importante porque essa questão das minorias é muito complexo, porque a gente não está falando de questões quantitativas, de números, a gente está falando de uma questão qualitativa. E aí, então, a gente já começou a dar uma complexificada no assunto. Tá, a gente tem, então, a questão da mulher que acessa o mercado de trabalho com mais dificuldade, que acessa o câmbio da política. Trazendo um exemplo rápido aqui, a última eleição para vereadora, a gente tem sete vereadoras. A última, então, é a antepenúltima. A antes dessa, de 2016. De 2016. Penúltima que chama? A penúltima que o pessoal usa, a gente teve uma mulher só como vereadora. E aí, para entender esse cenário, possivelmente esse professor que diz é porque a voz da mulher não é tão legal, possivelmente alguns vão dizer, mas é que a mulher também não tem muito interesse em entrar na política, etc. Então a gente demonstra insegurança. Demonstra insegurança. E aí, então, a gente tem um cenário... É um espaço masculino. Eu gosto dessa parte. É um espaço masculino. Então, a gente tem lá num cenário que tem uma mulher só como vereadora, depois a gente tem 7. O que aconteceu? A sociedade está mudando, as mulheres estão mudando... Eu acho que existem mais possibilidades. E aí tem uma outra questão. Qual é o perfil das mulheres que estão entrando na política, né? No ensino, pré-vestibular, etc. e tal? A gente precisa entender que dentro dessas minorias, que seriam então a categoria mulher, a gente vai ter outras subcategorias de outras minorias. Então essa questão das minorias ela é extremamente complexa. Se a gente for pegar para pensar, por exemplo, nessa questão do movimento feminista, a gente vai ver lá, o movimento feminista surge lá em 1848, a primeira onda. Em 1851, a gente tem uma moça nos Estados Unidos fazendo um discurso para a comunidade negra, Sojourner Truth, eu acho que é alguma coisa... Ficou bonita essa pronúncia. Sojourner Truth, né? Truth. Eu não sei exatamente como dizer isso. E ela vai falar, e eu não sou uma mulher negra, questionando então. Então a gente já vê esses debates de minorias dentro das minorias, já em 1858. E ao longo da história não tem como a gente categorizar a categoria mulher sem pensar na questão de classe, na questão de renda, na questão etária, questão de pessoas com deficiência, questões inúmeras. Sem pensar a complexidade familiar, né? O que é a mulher perante a família também. Por isso que eu digo a vocês, né? Assim, esse foi um assunto que sempre me incomodou, mas ao mesmo tempo eu sei que incomoda muita gente, porque quando a gente fala de minorias, a gente está falando de vários conteúdos que perpassam por crenças, né, que estão cristalizados na fala, em comportamentos, e é delicadíssimo mexer nisso, mas o que eu queria? Eu queria que a gente pensasse assim, como é que hoje a menino, o menino que nos ouve,
né? Ele está ali, ouvindo esse podcast, tranquilo na casa dele. Como é que ele faz, então, para se reconhecer minoria? Vamos lá. Um critério básico que se diga, olha, você se reconhece minoria quando? Acho que o Alex pode resolver até isso melhor do que eu, mas eu gostaria de complementar um pouco essa sua fala que eu achei interessante. Mexe. Mas por que será que mexe tanto? Por que mexe tanto com as pessoas, deixa elas tão, né, polvorosas? Mexe porque talvez as pessoas sejam privilegiadas, saibam desses privilégios, mas não gostam que toquem nesses privilégios, não gostam que a sua seara, que a sua condição possa correr o risco, porque muitos imaginam nisso, de ser alterada. Caso essas minorias possam de alguma forma ter uma mudança na sua condição e consequentemente passar a um pé de igualdade que você possa concorrer, por exemplo, no mercado de trabalho com outros indivíduos. Então, eu acho que é muito importante os sujeitos que talvez não se entendam como minorias, entender os seus privilégios e ter um privilégio não é você se sentir culpado, eu sempre falo isso aos alunos. Por exemplo, o nosso aluno que estuda um colégio particular, vamos pegar o aluno que está no ensino médio, ele é um privilegiado, porque afinal de contas a família tem uma condição financeira em diferentes tons, em diferentes quantidades, em diferentes situações, mas ele é um privilegiado porque ele tem um acesso a um ensino em condições melhores do que aquele que não está no ensino particular. Isso falando em linhas gerais, é claro. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto interessante para a gente observar é que incomoda tanto porque existem pessoas que talvez saibam que sejam privilegiadas e por isso elas fiquem com esse medo. Partindo disso que o Samuca falou, muito interessante, como identificar se você é minoria ou não? Se você tem que se negar, se você precisa negar a sua sexualidade, se você precisa negar a sua cor, se você precisa negar a sua classe, se você precisa negar a sua religião, a possibilidade de 98,99%, mas todo 98,99%, 98,99% me faz entender que você participa de uma minoria, porque quando você precisa negar, vamos pegar a religião, por exemplo, existe uma religião padrão, outras religiões de matriz africana, religiões islâmicas, enfim, outras religiões, se você tem medo de publicizar a sua religião, isso quer dizer que você não faz parte de um padrão. Esse padrão a gente pode chamar de hegemônico, né? E aí eu acho que isso caminha muito sobre a questão da mulher, né? Eu acho que esse é o mote, esse é o tema principal. A mulher, ela precisa se negar, a mulher, ela foi invisibilizada, né, durante toda a história, pensando aqui no Brasil, como a sociedade foi patriarcal, agora a gente tem uma herança patriarcal. E é até interessante pensar nessa questão do patriarcado, né? Porque até 1888, uma sociedade patriarcal, então a mulher, ela não existia. A mulher era a propriedade do marido, ela era vista como um objeto. Tanto é que o marido fazia, se uma mulher fosse morta na sociedade patriarcal, possivelmente o marido não ia arcar com as consequências. Isso vai mudando ao longo de todo o século XX. Hoje a gente tem a questão do crime de honra, por exemplo, né? Do crime de honra. E a questão do crime de honra mudou agora, recentemente, né? Legalmente falando. Sim. Tinha caído em desuso, porque nunca existiu o crime de honra de fato, né? Mas essa coisa da lei que vira padrão, né? Mas dentro do âmbito jurídico a gente tem a questão do pátrio, né? Do pátrio poder, que foi extinto agora também nos documentos oficiais. Houve uma mudança agora. O que é o pátrio poder? Quando se fala sobre a questão dos filhos, sobre a questão da propriedade, etc. Então, um conjunto de elementos. E aí é muito interessante que o próprio discurso, né? A narrativa, ela vai se transformando. E junto com essas transformações a gente consegue ver outras nuances. O que eu estou querendo dizer? Quando a gente pensa, por exemplo, na questão das mulheres, direito ao voto. As mulheres podem votar desde 1932. Desde 1932. Então quer dizer que as mulheres foram contempladas com isso? Não. As mulheres alfabetizadas. E aí a gente já precisa pensar então quem são as mulheres que estão alfabetizadas dentro desse cenário. Aí a gente começa a entender que só a partir de 88 os analfabetos têm direito ao voto. Mas, voltando um pouco antes, a gente tem uma outra informação, que até a década de 60 as mulheres não podiam nem trabalhar, nem estudar sem autorização do marido. Então, você fica numa coisa, num vai e volta, que a gente começa a identificar, então, quem efetivamente é mulher, né? E dentro dessas mulheres, qual é o papel dessas mulheres dentro da sociedade brasileira?
totalmente invisibilizadas, totalmente... E aí tem esses discursos, né? Mas ela não é muito boa para estar na política, porque é um lugar de homem. E quando conseguem ter essa voz, que seria esses privilégios, então, por um conjunto de elementos familiares, etc e tal, quando tem a voz e conseguem estar lá, tem esse discurso, né? Ah, mas, pra alguém falar que a sua voz não é boa... Aí, Claudinha, aí eu não sei o que dizer. Essa voz, sem ouvir essa voz, eu já fico mexido. Quando ouço, então... Eu não sei o que dizer não agora. Tem lá. Juro. Chegou um momento... Ficou sem voz. Há uma pausa aqui. Tudo bem, eles podem parar ali e depois voltam a gravação, tudo bem. Sabe uma coisa muito interessante? Eu entendo esse momento nosso, da nossa fala, a gente está bastante... empenhado, eu diria assim, bastante focado na questão da mulher, né? Tem uma parte dessa história toda que a condição do feminino, ela é uma condição interessante. O que eu queria dizer a vocês? É assim, quando se espera de uma mulher uma postura, que seja uma postura mais firme, uma postura mais... e se espera que essa mulher se comporte como um homem, né? E aí se usa uma sequência de frases, de movimentos que distanciam essa mulher do conteúdo feminino para que ela possa se aproximar do conteúdo masculino, porque na condição do conteúdo masculino existirá o reconhecimento. A ausência desse conteúdo masculino, dessa postura masculina, ela é de menor valia, né? Então, isso eu já ouvi muito, né? Então, a ideia de você se deslocar do seu espaço para se ocupar de um outro espaço, né? Como se o seu espaço fosse um espaço de menor valor. Eu entendo isso, né? Entendo e me desagrado, né? Porque a gente repete clichês, a gente reproduz conteúdo que eu não acredito, que eu não vejo dessa forma. Não espero que uma aluna minha ela seja reconhecida porque ela falou agressivamente, grosseiramente, ou ela calou alguém como supostamente um homem faria para ser ouvido. Não acho que é assim que as coisas funcionam. Eu acredito que a oportunidade de que uma mulher seja... A oportunidade de ser reconhecida como mulher é ser reconhecida na minha condição de mulher, em todas as suas facetas, nem mais nem menos. Eu não quero me aproximar de um homem ou ser parecida com um homem para ser reconhecida. Eu quero ser reconhecida como uma mulher. É isso. Pelas suas virtudes, por aquilo ou que... até mesmo pelos meus erros. Exatamente. Porque eu tenho o direito de errar, também, sim, porque claro. eu tenho o direito de me enganar, porque eu tenho o direito de sim perder o tom, porque eu tenho o direito de sim de exigir que você tenha tom. Porque eu sou mulher. É o que me basta. Tá resolvido. Mas eu queria dar sequência nessa história, porque daqui a pouco eu já fiquei... Mas quando você fala, eu acho que essa tem sido a luta das mulheres, independente de dividir as fases por direito político, por direito social, etc., filosófico, etc. e tal. Basicamente o que as mulheres buscam, então, é esse cenário de igualdade. E até esse cenário para poder acertar e errar sem ser uma mulher. E aí a gente consegue entender, fazendo até uma ponte com as outras minorias, errou porque é preto. Errou porque é... Tá vendo? É o que se espera. O que se espera é essa fragilidade, então. Entende? Então, não se fala do José, da Maria, do Alex, da Cláudia. As minorias, um outro traço muito importante é que as minorias, elas trazem nas costas, então, todo esse estereótipo, então. A mulher não pode errar porque... Tá vendo? É uma mulher. Ao mesmo passo em que você, a partir do momento que você tem um negro de destaque, uma mulher de destaque, uma minoria de destaque, vira uma referência tal em que as pessoas colocam isso num pedestal para falar assim, olha lá, mas por que você está reclamando? Se fulano conseguiu, todos conseguem. Não existe esse papo, é minoria, de minoria, é mimimi, blá blá blá, seja o que for, né? Então acaba sendo o outro lance do problema, né? Porque... Não há individualidade. Exato, exatamente. Não há individualidade. Não é porque para um foi, por uma série de fatores, que significa que para todo mundo aquela condição está dada. É fatal.
E o mais perverso dessa história é porque, como a gente vive numa cultura machista, a cultura é algo que abarca todos os indivíduos. E mudar a cultura é uma coisa extremamente difícil. E aí saiu o discurso, mas, tem mulher machista. Do ponto de vista cultural, é óbvio que há mulheres machistas, porque a cultura ela é extremamente machista. Então, quando uma mulher olha para uma outra e diz, se comporte de tal forma, faça de tal forma, ela nada mais está fazendo do que reproduzindo essa cultura. E o negócio é tão perverso que, do ponto de vista social, a mulher não se beneficia do machismo de forma alguma, é impossível. Porque o machismo beneficia, em grande escala, os homens. Então, quando uma mulher reproduz, ela nada está fazendo do que ajudar nesse processo, ou reproduzir esse processo de opressão que recai sobre a mulher. Não sei se ficou claro. Claro. Mas é porque a gente ouve muito, né? Mas, Alex, as mulheres são machistas, os negros são racistas, os gays, às vezes, são LGBTQI-fóbicos. Então, a gente está dentro de uma cultura que a gente precisa se pensar o tempo todo, e o problema de tudo isso é que tudo isso está na linguagem. A gente tem uma linguagem própria para isso, a gente tem gestos, trejeitos, e mudar... Aliás, o que a gente está fazendo aqui é medir as palavras. Cada palavra que sai, a gente precisa pensar muito bem, porque a cultura nos engana, né? A gente pode colocar... É muito interessante a questão do ismo, né? Me lembro, muitas pessoas utilizam até hoje homossexualismo. E aí você vai explicar, não é homossexualismo, é homossexualidade. Mas por que é tudo a mesma coisa? Tá impregnado já, é muito difícil a gente conseguir mudar isso. Eu acho que esse podcast ele nos ajuda a fazer essa questão de pensar, esse exercício, né? Eu acho que é normal. Mas hoje eu estava em sala de aula conversando com os meninos do extensivo da manhã, falando para eles, inclusive, da minha preocupação com a escolha. Olha que interessante, né? Se alguém da turma da manhã, do extensivo manhã, ouvir esse pedaço do podcast, vai lembrar do pedaço da aula que eu disse. Eu estou preocupada. Eu estou preocupada porque a palavra ela nos representa e às vezes ela não nos permite o retorno, né? Que a gente a recomponha e a gente diga, não, eu não quis dizer exatamente isso, eu não quis te magoar, eu não quis te ofender, eu apenas quis dizer aquilo que eu acredito, que eu penso. E quando eu penso em minorias, né? Eu penso nesse povo que às vezes está calado, porque tem medo daquilo que pode ser dito e de como isso pode ser devolvido. Então, quando eu falo de minorias, eu estou falando daquele que, em sua maioria, não consegue falar daquilo que o angustia. A minha angústia, ela não é legítima, porque ela não é a angústia do outro. E eu falando disso em sala de aula hoje, acho que eu estava muito preocupada. Eu tive pesadelo com esse podcast, você acredita? E eu estava tão preocupada, é que você né, tenha um lugar de fala, como eu tenho, né, dentro desse contexto, né, de sabidamente, né, se perceber minoria, né? Aqui eu apontei para o Alex, não sei se deu para perceber. O que acontece? Então, o nosso lugar de fala é um lugar de presença visual, né? Nós temos esse lugar de fala, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, falei para os meninos, falei, olha, uma vez que você se expõe, que você fala, você precisa garantir que o outro talvez pense diferente de você. Uhum. Né? E que essa diferença, ela agora eu vou fazer um movimento que assusta meu, também, né? Ela assusta por quê? Porque ela vem dentro de um processo cultural onde eu também nasci e vivi. Ele não é um alienígena. E eu também não sou, né? Nós estamos dentro de um mesmo caldeirão. E por que está tão difícil a gente se ouvir? Por que a gente está com tanto medo, né, de se perceber? Sabe uma coisa que eu acho muito interessante? É que as mulheres, elas foram invisibilizadas e silenciadas, né, durante muito tempo. Só que elas nunca deixaram de pensar e nunca deixaram de falar, mesmo que fosse entre as próprias mulheres ou num diálogo consigo mesmo. E isso tem assustado muito. Eu acho que esse cuidado anos 2000, a gente vê essa proeminência, né? Os movimentos feministas, eles vêm se articulando ao longo de todo o século XX. E, de repente, as mulheres estão aí falando. E eu acho muito engraçado, né? Que a gente não só falando, participando. Desculpa interromper. Participando mais efetivamente. Participando, e o problema é que elas têm um conhecimento extremamente profundo sobre si, porque foram obrigadas a se pensar, porque foram tratadas como um problema.
Elas foram tratadas como problema. E para serem aceitas, precisava ter o conhecimento, precisava ir atrás da base. E aí, articularam todo esse conhecimento e agora a galera hoje em dia não pode falar nada porque tudo é machismo. Tudo é Então, mimimi. é muito engraçado porque, sim, tudo é machismo. E essas mulheres, elas estão... E quando eu digo essas mulheres, eu tô falando, então, de mulheres brancas, de mulheres negras, de mulheres indígenas, de mulheres periféricas. Vide Maria Carolina de Jesus, mulher favelada, que é no vestibular agora. Então, o que essas pessoas estão fazendo? Elas estão falando, olha só, vocês não silenciaram, mas a gente continuou pensando, vocês não podiam ouvir, agora estão tendo que ouvir. Só não tinha espaço. Isso gera um susto absurdo, cara. É interessante, você comentou sala de aula, episódio de sala de aula, eu estava lembrando da turma do Enem Preveste. Nós fizemos um debate sobre democracia, eu estava falando dos gregos com eles. E aí eu propus ali um debate sobre algumas facetas da democracia, trouxe alguns autores, eles trouxeram alguns outros, enfim. E a gente estava comentando sobre uma especialista britânica, hoje tida como uma das maiores especialistas de antiguidade. E aí perguntaram para ela, numa entrevista, e aí a gente estava discutindo sobre esse assunto, sobre a democracia de massas, né? A complexidade de promover uma democracia de massas, que é algo recente, se a gente for olhar. Se a gente olha, igual a gente comentou agora há pouco, a mulher passa a votar no Brasil a partir do Código Eleitoral de 32. Já tem algumas iniciativas anteriores estaduais, a partir da década de 1920, no Ceará, etc. e tal, mas nacionalmente, dentro das condições expostas pelo Alex, a partir de 1932. Então, uma democracia, a gente fica sempre naquele ideal, olha os gregos, olha que lindo a democracia grega, e que você mais exclui do que coloca para dentro, né? A democracia ateniense, no auge, ela tinha ali um pouco mais de 10% das pessoas sendo consideradas cidadãs de fato, inclusive com a mulher de fora, né? Estrangeiros e mulheres, entre outros grupos. E aí a gente discutindo e falando sobre essa questão da democracia de massas e a complexidade que é, muita gente fica achando que há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás as coisas eram melhores. Naquela falsa nostalgia, né, do tiozão do pavê, do final de ano que a gente encontra os nossos familiares, né, que você fala, porque no meu tempo que era bom, etc e tal. Era bom o quê, cara pálida? O que era bom no seu tempo? Uma escola que não era massificada, onde você tinha, por exemplo, quando eu nasci, cerca de 20, 25% da população analfabeta. Quando os meus pais nasceram, cerca de 50% da população brasileira analfabeta. Bom para quem? O que aquilo ali significava? No contexto que eu estou citando, entre o meu nascimento, que é a década de 80, próximo da Constituição de 88, ou dos meus pais, que é nos anos 50, que aplica-se todo aquele contexto que a gente está falando, que a mulher tinha que pedir autorização para uma série de fatores. Bom para quem? Então, e aí essa autora ela fala, essa ideia da construção de uma democracia de massas, ela é muito complexa. E por isso a gente tem penado tanto nas últimas décadas, porque a democracia passou a ser uma democracia mais efetiva. Passou a incluir mais grupos, não que a gente tenha uma igualdade ainda de acessibilidade aos direitos, mas grupos que até então estavam plenamente silenciados, né? E por isso incomoda tanto. E aí a gente volta naquela coisa de muita gente que sabe que a sua condição é de um sujeito privilegiado, mas corre-se o risco. E eu quero ficar na minha zona de conforto, então eu não quero dar voz, ou nem quero ouvir o que o outro, que pode ser caracterizado como minoria, talvez tenha a me dizer, né? Deixa eu comentar com vocês. A gente não vai demorar muito para acabar, tá? Então, eu queria... Já? Você vê como é que é a vida da gente, né? Vamos falando pra gente que são 10 minutos. Eu acho que vai dar mais um pouquinho, porque eu tenho umas coisinhas que eu quero dizer aqui. Eu sou livre. Não bate o sinal, então essa é a parte boa, né? Eu tinha feito umas anotações, né? E aí, assim, eu penso que a gente começou essa conversa toda tentando entender como é que se reconhece, né, a minoria. A gente foi para o lado, né, da condição da mulher. E perceba assim, o quanto é importante a gente discutir tudo isso, até porque não teria como ser diferente comigo aqui, né? A gente vai falar a respeito daquilo que nós estamos, né, pulsando. E aí, o texto, pensando a respeito de minorias e tal, eu li a respeito que, assim, você reconhece uma minoria na condição da sua vulnerabilidade, do questionamento da sua identidade, né? Quando essa minoria se percebe lutando contra privilégios que ela, então, não entende partilhar, né? E quando existe uma estratégia discursiva de apagamento das diferenças. Tudo bem? Fica bom assim?
Eu acho que a gente consegue se organizar dessa forma, né? Ok. Pensando nessa perspectiva, né, de todos esses aspectos que, então, eu imagino que o nosso menino ouviu e aí agora ele está pensando. Gosto muito dessa ideia, né, dessa estratégia discursiva de apagamento da angústia, de apagamento da importância. Vamos pensar em grupos minoritários que a gente pode deixar aqui para o garoto, então, se perceber e para que, de repente, seja assunto para uma nova conversa. Tá? O que vocês estão pensando? A gente falou muito sobre as mulheres, um outro grupo são os grupos étnicos. O que mais? Vamos lá. Eu acho que pra gente, enfim, né, um fio condutor aí, é interessante pensar, voltando então na questão das minorias, para pensar minoria tem que pensar grupos de privilégio. E para a gente conseguir fazer esse esquema, então, eu acho que é muito importante a gente compreender, então, que o privilégio, como o Samuca já falou, o privilégio não é uma coisa que o sujeito fala assim, eu quero ter privilégio. Normalmente o privilégio tem toda uma questão sociohistórica. Então, para se pensar em qual grupo eu pertenço, é muito interessante que a possibilidade de você ser, pensando, então, até no que você trouxe enquanto professor de pré-vestibular, participo, então, de uma maioria, do ponto de vista sociológico, mas sou uma minoria enquanto questões raciais. Então, é possível o sujeito participar de uma maioria e de uma minoria simultaneamente. Isso que, às vezes, faz com que o sujeito se perca. Mas eu acho que essa questão, então, de compreender que há um padrão social, a gente não precisa falar qual que é o padrão, porque as pessoas já sabem. Se você não é homem, não precisa falar, mas já vai falando, né? Se você não é homem, se você não é hétero, se você não é branco, se você não é cristão, mas se que você existem minorias mobilizadas, né? Grupos mobilizados que trazem aí os seus embates num conteúdo político, público, né? Que exigem aí visibilidade. Vamos falar desses grupos, né? Então, a gente está falando, por exemplo, de pessoas com deficiência. A gente falava sobre essa nova nomenclatura, comunidade LG. Tem uma sigla enorme. Todo mundo lembra da sigla? LGBTQ+. Que bonitinho. Todo mundo fez tarefa de casa. Nós temos aí as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas. Certo, tá. Então, uma vez que eu percebo que essas comunidades existem, e o que eu posso fazer para garantir ou visibilidade ou que essa situação social ela seja... porque isso eu falei em sala de hoje, mas é que hoje eu estava inspirada, não sei exatamente o que aconteceu. Foi um dia de desabafo. Aí foi histórico. Sempre bom, quase. Sempre bom. Aí o que eu falei? Falei, olha, o que eu, enquanto sujeito, eu me comprometo com os meus iguais ou com os diferentes, né? O que esse menino, ouvindo esse podcast, ele olha para o entorno e o que a gente espera desse entorno ou desse menino depois disso? Bom, eu acho que o espaço aberto ao diálogo é sempre o primeiro passo para qualquer outra situação. Quando a gente fecha a possibilidade de um entendimento daquele que é o diferente, você se recai a sua ignorância. E nós somos ignorantes para várias coisas. Mesmo a gente que é professor, a gente acaba sendo ignorante para vários outros assuntos. Nós participamos, nós três, inclusive, vários dos nossos alunos, de um momento há algum tempo atrás, no dia 19 de abril, né, em referência ao Dia do Indígena, de um encontro que particularmente eu achei que foi muito enriquecedor. Tocante, muito né? tocante. Meu Deus. Porque ali muitos tiveram a oportunidade pela primeira vez, talvez, de ou ter o lugar de fala exposto por alguém que não só é da comunidade, como alguém que estuda o assunto. Que são duas coisas que não necessariamente acontecem quando a gente fala de um lugar de fala, né? A pessoa pode ter passado pela situação e o outro pode ter estudado, né, e não ter passado, e os dois podem ter lugar de fala, e quanto mais gente entendida do assunto pela multiplicidade que ele tem, eu acho que é interessante a gente ter essa possibilidade. Mas ouvir, né? Ouvir o que o outro pensa, ouvir a experiência do outro, acho que é um primeiro passo para a gente poder ter essa condição. Vocês se colocaram
na situação, por exemplo, de grupos considerados minoritários. Particularmente, eu não me encaixo em nenhum grupo que eu possa considerar minoritário. Eu não me considero uma minoria. Eu me considero, sim, um sujeito privilegiado. Um homem branco, hétero, estudei em colégio particular, tive a oportunidade de estudar na UEL, passei numa universidade pública. Então, eu não me encontro, né, ali nas minhas condições como um sujeito minoritário. Mas eu sempre me coloquei num espaço de abertura ao entendimento do outro. Eu acho que isso é vital em qualquer situação que a gente quiser ter entendimento, que a gente quiser ter compreensão e civilidade. Acho que é o primeiro passo para esse nosso aluno, né? Entender que ele é um, mas existem outros, existem outras histórias, existem outras complexidades, e aí a coisa pode caminhar um pouquinho melhor. Eu acho muito importante isso que você fala, Samuca, porque há um entendimento, por vezes, de que a luta, né, o processo de consciência dos grupos minoritários, eles passam por uma consciência interna. Sim, é verdade, mas há necessidade também dessas parcerias, porque enquanto minorias, as pessoas não têm acesso a direitos socioeconômicos, políticos, etc. e tal, e precisa fazer parcerias com essas pessoas que detêm esses privilégios. E aí se fechar é uma coisa extremamente delicada. A gente não combate o racismo só com pessoas negras, a gente não combate o machismo só com mulheres, a gente não combate a LGBTfobia só com pessoas LGBT. E por quê? Porque esse processo ele é extremamente perverso, porque enquanto a gente trata um sujeito como problema, a gente não consegue pensar, a gente tem essa dificuldade, né, de entender que se alguém está perdendo, alguém está ganhando. Entende? Então, o fato de o sujeito ser homem, isso abre um conjunto de portas para ele, e isso a gente não pode falar de meritocracia, então, porque se tem dois sujeitos com pontos de largadas distintos, isso vai acabar reverberando na vida desse sujeito, né? E uma outra coisa que eu acho muito bacana também, alguns autores eles vão colocar, que a gente coloca, por exemplo, o machismo, né? Do ponto de vista direto, ele afeta as mulheres. Mas há também uma outra face do machismo que afeta os homens. Por quê? Os homens, por conta do machismo, os caras não podem colocar algumas das suas subjetividades. A questão do feminino, demonstrar emoções que tem a ver com o feminino, etc. e tal. E isso reverbera onde? Acidentes de carro, porque os caras colocam mais em risco. Os homens, suicídio, a taxa de suicídio desses homens, essa questão da violência contra a mulher é uma impossibilidade também de verbalizar alguns tipos de sofrimento. Entende? Tem tem dois lados desse negócio. Então, acho que quem tá em casa precisa compreender isso, né? Acredito que ser racista, ser machista, ser LGBTfóbico, ser racista, o negro sofre. Mas quem pratica também é um monstro. Quando você chama um cara de macaco, quando você chama um cara de não sei o quê, você não é um ser humano. Se você despreza alguém por conta da sua sexualidade, sua humanidade foi embora. E aí você tem um reverberar disso na sociedade, porque você deixa de ser civilizado, e aí a selvageria não é só daquele que está agindo de maneira mais não racional, porque ele foi condicionado, né? A condição social colocou ele nessa situação. Mas toda a sociedade vai sofrer, vai acabar sofrendo essa opressão também, né? Em maior ou menor grau. E aí a gente vai se fechando em pequenas ilhas, e cada um jogando a sua granada da sua trincheira, como se fosse uma guerra. E aí o conceito de sociedade ele vai se perdendo. O conceito de civilidade também. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. O Estado, né? A nossa Constituição, as leis, aquilo que nos ampara juridicamente, é sensível a isso? É possível que eu consiga respaldo jurídico para que essas minorias se sintam garantidas em suas condições de vida? Porque a gente às vezes escuta coisas que transcendem, né, a nossa compreensão. Juridicamente, o Estado brasileiro, vamos falar de lei, tá? Vamos falar de Constituição. O Estado brasileiro, ele prevê garantir a todos direitos iguais? Essa é a premissa da Constituição e por isso ela se chama cidadã. Acho que a grande riqueza da Constituição de 1988 foi ela... Só uma coisa, a nossa Constituição é linda. Sim. Linda. Eu ia falar exatamente isso, a diferença da teoria e da prática. Nossa, que coisa linda.
Em termos teóricos, a Constituição brasileira é maravilhosa. Ela foi formulada por uma Assembleia Constituinte, foram meses discutindo o assunto. Pela primeira vez, nós tivemos grupos de entidades de classe. Em 88, a gente completava os 100 anos, por exemplo, da Lei Áurea, então grupos negros foram chamados, grupos femininos. A gente teve... abarcou, assim, era uma arca de Noé, a Constituição. Mas vou dizer uma coisa a formação você, da Constituição de 1988. Samuca, eu acho que graças a ela, nós estamos os três aqui discutindo isso. Sim, Pode ser que nós não tenhamos crescido em como sujeitos, sim, mas o Estado cresce. Sim, e ele garante mas que a gente possa. Aí que tá a questão. Perfeito. A gente passa Né? a ter a acessibilidade de grupos que até então não poderiam ser considerados de direitos, inclusos nesses direitos. Homem. A Constituição vai colocar, entre outros aspectos, que o salário feminino, o salário masculino tem que estar em pé de igualdade, né? Então, assim, ela é muito bonita, ela é cidadã de fato, na sua teoria, naquilo que está colocado no documento. Agora, para a gente mudar a sociedade e práticas que são seculares, né? Que já estão aqui, formaram a nossa comunidade brasileira, infelizmente a gente não faz essa mudança simplesmente com a lei. Infelizmente você não faz a mudança simplesmente de um ato para o outro. E isso demanda tempo, infelizmente. Mas acho também interessante a gente perceber o quanto as coisas já mudaram. Porque a gente sempre vê o copo meio vazio e ver o copo meio cheio eu acho muito interessante também. Eu sou um sujeito de 37 anos que consigo perceber entre aqueles, por exemplo, que são os meus amigos na época de colégio, de ensino fundamental, ensino médio, que eu ainda tenho contato, eu consigo perceber que existiu uma mudança. Na minha concepção de alguns outros indivíduos, outros não. Mas boa parte dessa convicção, eu acho que vem desse contexto histórico legal trazido pela Constituição de 88. Desse embasamento. Me permite, só o fato de nós, professores, hoje, pararmos o nosso dia para discutir isso, na expectativa de que o nosso aluno, que é um sujeito muito mais jovem, ele vai ouvir isso e ele vai entender isso de uma forma diferente do que talvez os meus avós, os meus pais, os seus pais. Uhum. Então, isso significa que, de fato, né, a condição, ela é uma condição ainda intensamente desigual, mas pelo menos hoje eu reconheço a desigualdade como um fator negativo. E a partir do reconhecimento eu posso fazer algo. Eu acho que essa coisa do reconhecimento é muito importante, né? Porque a gente precisa entender o que está acontecendo. Durante muito tempo, houve uma invisibilidade de alguns debates. Não se podia falar em conjunto de elementos. E normalmente não se podia falar em elementos que lembrassem a questão das minorias. Então, essa questão das minorias, como é que se resolve? Transformando as minorias, possibilitando cidadania, essas minorias. E aí a gente já começa a entender, então, bom, se cidadania é acesso a direitos sociais, civis e políticos, é fácil identificar um sujeito que não tem, que não faz parte, não se constitui enquanto cidadão, quando vê cerceado esses limites. Então, a gente pensa o seguinte, acesso à educação. Todo mundo tem acesso à educação. Uhum. Do ponto de vista de lei. Na lei, tem. Se os pais não mandam os filhos para as escolas, os pais eles podem ser presos. Sofrem conselho tutelar, tem processo. Tem um conjunto de elementos. Mas daí de que educação nós estamos falando? Não é? De que educação? Na Constituição, eu acho que você estava falando, não sei se foi você ou se foi o Samuca, Cláudia, a Constituição não aparece o termo minoria. A gente conversou. Né? Não aparece o termo minoria, mas aparece o termo igualdade. Então, todos têm que ser tratados, independente de religião, raça, sexualidade, sexo, independente de qualquer variável. Se a gente não conseguiu fazer com que todos sejam respeitados, se no trânsito alguém é xingado, né, a primeira coisa, um trânsito tem que ser mulher. Se isso impera ainda culturalmente, é porque a sociedade precisa mudar, não só aquele indivíduo. Aquele indivíduo precisa. Mas a gente precisa fazer esse papel em sala de aula, nas mídias. E eu acho que essa questão da mídia, a molecada tem trabalhado muito bem com isso, né? Essa questão, essa cultura do cancelamento, é uma via de mão dupla, né? Sim. Uma via de mão dupla, muito interessante. Porque Corre-se riscos. Corre-se riscos. Mas, de um lado, tem uma consciência de que algumas coisas não podem ser feitas. E, por outro lado, a gente precisa afunilar esse negócio aí de ver até o quanto isso daí é bacana ou não. Mas fato é que a gente não precisa mais de um advogado, a gente não precisa mais de alguém para fazer esse rolê. O que é perigoso
mas que também... E a juventude sabe utilizar isso muito bem, né? Eu acho que até essa é uma fala bem problemática, mas eu acho que precisa ficar muito bem isso. Daria um podcast com tudo do cancelamento, hein? É bom, mas é ruim. Olha, coisas muito legais que eu fiquei pensando aqui. Nossa, vou até depois deixar para que a galera pense a respeito. Como as diferenças entre as gerações, elas encaram isso, né? Sim. Como as gerações são diferentes. Choque, né? Cultural. E nós olhamos, né? Nós, professores, né? Nós somos um movimento... Acho que não existe espaço tão plural quanto o nosso. Porque nós representamos uma geração e olhamos para uma outra, né? É fascinante. síndrome de Peter Pan, né? É fascinante isso. Eu acho que discutir o conceito, né, de cidadania e de minorias com gerações diferentes é incrível. Fica aí uma aposta para uma nova história de podcast. Quer ver uma outra coisa que eu fiquei aqui o tempo todo querendo falar? Sobre essa expressão lugar de fala. Né? Eu já ouvi muito falar sobre isso, gosto muito dessa discussão, sei que a gente pode ganhar muito com isso. Quer ver uma outra coisa que eu gostaria imensamente de trazer aqui? Existe a ideia de se falar sobre as minorias e pessoas com deficiências. Eu sei que esse é um tema muito sensível a todos nós, né? Faz parte de um conteúdo importante. E ao mesmo tempo muito invisibilizado, muito recente e também. Muito em termos de leis. Caro em relação às condições humanas, né? Também a gente precisa pensar em tudo isso. E a gente vai ter que começar a encerrar, gente. Vocês acreditam? E já que você falou isso daí, tem uma questão que tem suscitado vários debates, a questão dos imigrantes também. Nossa, sim. Essa é uma questão que apareceu em sala de aula, tem aparecido muito, porque a questão dos imigrantes, é questão de classe, é questão de xenofobia, é um conjunto de pode mover religião. Assim, religião, nossa. E outro dia um estudante me trouxe esse negócio. Alex, mas essa questão dos imigrantes é tenso, né? Porque a gente não tem trabalho nem pra gente. Aí eu fiquei pensando, falei, tem essa situação. E aí é uma outra cultura que a gente precisa se organizar, sendo que a gente não se respeita internamente. Nossa. E aí ele foi falando, eu falei, moleque danado. O caldeirão foi tornando, né? Eu falei, menino. E a Constituição tá dizendo, não é bem assim, não é bonito. Você vai ter que garantir que todo mundo possa ir. Você imagina um moleque de 16, 17 anos, Cláudia, soltando uma dessa? Eu falei, menino, mas cadê videogame? Cadê não, mas aí você tem que fazer como eu. Você não dá direito à fala. Eu sou assim. Eu não deixo, o microfone é meu, eu uso sozinha. Eu sou assim, agressiva em sala. Agora, eu queria dizer um negócio a vocês. Eu acho super bonito terminar o podcast de um jeito arrojado, né, e desafiador. Eu vou tirar uma foto nossa agora, mas eu achei que você tinha separado uma frase muito especial. Ai, que bonito. Eu não quero uma frase. Sabe o que eu tinha pensado? Eu quero que cada um de nós... É que eu tô com uma palavra aqui que define para mim o que a gente viveu hoje. Eu vou falar a minha palavra, você pensa numa palavra e o senhor pensa... palavra. Porque professor é ruim, porque nós falamos. Vai lá, Maria Gabriela. Você tá pensando na palavra faz 2 horas. Não, mas é por isso que eu vou falar antes. Vai lá, Maria Gabriela. Entendi. Pode ser? Força. Tá bom? É o mínimo que eu tô esperando. Ó. A minha palavra pro podcast de hoje. Coragem. Responsabilidade. Me ferrei. Já usei 2. Ainda colocou o pronome errado. Tinha que estar aí crítico. Ferrei-me. Ai. É isso? Chegamos ao fim? Não, ele usou a palavra errada. Qual foi a sua mesmo? Coragem. Gente, eu treinei isso. Coragem. Você treinou, não avisou a gente. Responsabilidade. Afeto no sentido de acolhimento das diferenças, do entendimento que o outro pode ser diferente e tá tudo bem. Senhores, eu tô tão feliz que acho que deu certo, mas eu queria dizer que se para alguém ficou desconfortável, vamos conversar. A gente tá aqui, a gente tá no Sigma, a gente tá junto. Né? O desconforto, obviamente que vai gerar, porque a gente tá tocando um assunto extremamente delicado, um assunto que foi tabu ou tabu? Eu acho que com fica bom. Um tabu por muito tempo. E eu acho que a gente tá aberto, né? Pode mandar essas mensagens críticas, eu acho que é uma coisa muito importante. A gente precisa aprender que essa palavra crítica tá no sentido de revisitar
de poder mudar algumas coisas, né? Se alguém ficou desconfortável, vamos trocar uma A ideia. ciência passa pelos seus pares, né? Que bom. Só a minha palavra não é força de lei, simplesmente. Ah, eu gostaria que a gente tivesse criado minimamente alguns espaços de discussão. É isso que eu queria. Mas a Que a partir gente daqui, virasse... Mas acho que aqui. essa é a ideia, né? Isso aqui é só o start Tá bom. para propor, inclusive, para os alunos que venham à discussão, que participem conosco, que coloquem suas ideias para a gente continuar. Senhores e senhoras, senhora aqui, ó, senhoras, eu e Ana, senhores, obrigada de coração, foi muito bom. Tudo de bom. Tem que fazer assim com a mão, porque diz que é bonito. É Vai, que é, Samuel, né? para de ser grosseirão, ó. Ó, tudo de bom. Cuidem Vocês bem. escutaram, né? A luz que Não há vai em mim. cortar isso. Tchau, Tchau, gente. gente. Até mais.